Fala galera, beleza? Esse é o Nerd 91, eu sou o Léo e bora pro vídeo. Em 2026, o UCM nunca mais vai ser o mesmo. Esse ano promete mudar todo o universo da Marvel no cinema. Não só por conta de novos heróis, mas porque os X-Men estão lá. E eles já estão confirmados em Vingadores Doutor Destino. E hoje eu vou explicar por que essa entrada pode ser um ponto de virada para a Marvel nos cinemas. Mas essa entrada também promete um grande desafio para a Marvel. Os X-Men sempre foram a maior equipe da Marvel nos quadrinhos, principalmente nos anos 80 e 90. Ela era a principal equipe da Marvel. Vingadores não chegava nem perto da popularidade que os X-Men tinham. Depois da aquisição da Fox pela Disney, os X-Men voltaram para a Marvel. Agora, Marvel Studios. Muitos não sabem, mas na década de 90, a Marvel estava quase falindo. Aí, ela resolveu vender o direito dos seus heróis para alguns estúdios. Por isso que alguns filmes foram feitos pela Fox, outros filmes foram feitos pela Sony, como Homem-Aranha. E depois, posteriormente, nos anos 2000, criou-se a Marvel Studios, que era o estúdio oficial da Marvel. Eles tinham direito de alguns dos heróis, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, toda essa parte dos Vingadores, mas eles não tinham o Quarteto Fantástico, não tinham os X-Men, não tinham Blade, não tinham Demolidor, que estavam com a Fox. Mas depois da aquisição da Fox pela Disney, os X-Men voltaram para a Marvel. E agora, Marvel Studios. Mas a pergunta não é se vai dar certo, é como fazer dar certo. E a resposta é mais complicada do que parece. Bom, a chegada dos X-Men na Marvel Studios é um evento enorme. Eu diria que o maior evento que aconteceu desde da fundação da Marvel Studios. Eu acho que um evento tão grande seria só se a Marvel conseguisse os direitos do Homem-Aranha de volta. Atualmente, o Homem-Aranha ele tem os direitos dele reservados à Sony, com uma parceria com a Marvel. Por isso que o Homem-Aranha é utilizado nos filmes da Marvel, mas também tem as suas produções na Sony. Mas a Sony focou mais em fazer filmes dos vilões do Homem-Aranha, como o Venom, Kraven e outros. Os X-Men sempre foram a maior franquia dos quadrinhos da Marvel. Sagas como a da Fênix Negra definiram um padrão de drama e escala nos quadrinhos da Marvel. Diferente dos Vingadores, os X-Men sempre foram uma metáfora social, política, sobre preconceito, exclusão. Os X-Men nunca foram simples heróis, eles funcionam como conflito. A Fox teve alguns pontos positivos nos seus filmes, como o tom mais sério. Ele criou debates sociais sobre a existência dos mutantes e como isso afeta a sociedade no universo dos filmes. Apresentou personagens fortes como o Wolverine e o Magneto, que tinham uma carga dramática muito forte. Mas a Fox cometeu alguns erros, como por exemplo, eles tentaram adaptar 2 vezes a própria saga da Fênix Negra, e nas 2 vezes não foram boas adaptações. Para a Fox, me parece que faltou um planejamento a longo prazo. Eles fizeram uma trilogia, depois foram fazendo filmes soltos, tentando conectar um com o outro, mas com atores diferentes, épocas diferentes. Tanto que isso foi motivo até de meme por conta do James McAvoy e do Patrick Stewart. A questão dos dois interpretarem o Professor Xavier, mas em um filme, se eu não me engano, o X-Men 3, o Patrick Stewart aparece nos anos 90, com uma boa maquiagem, um CGI legal, dando uma rejuvenescida nele, mas nos X-Men do James McAvoy, eles aparecem nos anos 80 e o James McAvoy, então foi uma mudança do James McAvoy nos anos 80 para o Patrick Stewart nos anos 90, então isso ficou meio estranho. Tanto que até o Deadpool brinca com isso no filme dele, falando que a linha do tempo deles é muito confusa de fato. A Fox tinha personagens poderosos, mas ela não tinha um plano sólido. Bom, a questão não é mais se os X-Men vão entrar, quando eles vão entrar. Eles já estão na Marvel Studios. Eles vão estrear agora em Vingadores Doutor Destino. Inclusive saiu um teaser totalmente focado neles e que confirma a volta do Professor Xavier, do Magneto, do Ciclope,
tem também o Noturno, o Fera e a Mística. Mas a grande questão é, como eles vão chegar no universo Marvel? Um dos caminhos seria fazer filmes individuais deles, da equipe, e depois ir inserindo eles no universo Marvel como um todo. Mas agora não dá para fazer isso, porque eles já estão confirmados em Vingadores Doutor Destino. A teoria mais aceita é de que eles vão aparecer de outro universo, provavelmente o universo da Fox. Ou então um universo semelhante à Fox, em que eles usam os trajes clássicos dos quadrinhos. Porque vocês lembram que nos filmes da Fox eles usavam uniformes pretos de couro, uma coisa que para a época era um pouco mais discreta, porque o pessoal ainda não estava muito acostumado com uniformes vibrantes, com cores. Então eles fizeram essa adaptação do uniforme para não ficar uma coisa que espantasse muito. Mas hoje em dia a gente sabe que o pessoal já aceitou, já abraçou a ideia dos uniformes clássicos dos quadrinhos nos filmes. Então a Marvel trouxe isso para ela de volta. E é um baita fanservice. Um outro ponto de atenção é que os X-Men que estão voltando são os personagens clássicos que a gente já está acostumado dos filmes da Fox. Porém, sabemos que depois de Guerras Secretas vai ter um reboot nesse universo da Marvel e tem um filme dos X-Men confirmados para 2028. Então, provavelmente, após Guerras Secretas, esses personagens que nós conhecemos e amamos vão deixar de existir para dar origem a uma nova geração de mutantes. Serão os mesmos personagens, Ciclope, Professor Xavier, Magneto, Jean Grey, Wolverine, porém com outros atores interpretando outras versões. Um dos riscos que a Marvel corre é de não conseguir adaptar direito os X-Men para o cinema. Eu acredito muito que a Marvel vai conseguir fazer a versão que a gente sempre quis ver no cinema, sendo fiel aos personagens, fazendo com que eles tragam aquela emoção que a gente sentia, até mesmo na animação X-Men 97, foi incrível, foi maravilhosa. Eles foram, de fato, fiéis aos personagens. Foi tudo o que a gente queria. Então eu acredito sim que a Marvel vai conseguir adaptar bem esses personagens para o cinema. Eles não são os Vingadores, eles não podem ser usados como os Vingadores. Os X-Men têm uma pegada dramática, têm uma pegada social, têm uma pegada política. Os X-Men sempre foram a crítica política social que a Marvel fazia nos seus quadrinhos. E eu acredito que a Marvel vai fazer uma estratégia inteligente para consolidar esses personagens no universo dela. Os personagens já são conhecidos, então eles não precisam apresentar eles de novo, fazer filme de origem ou contar a origem deles. Claro, uma coisa ou outra eles vão ter que dar uma explicadinha para um público geral. Mas também no geral, as pessoas sabem quem é o Ciclope, quem é a Jean Grey, quem é o Wolverine, mais conhecido, o Magneto. Porém, essas novas versões, elas têm que ser bem desenvolvidas para ganhar identidade e ganhar o carisma do público. Os X-Men, eles funcionam como força narrativa própria. Não é apenas um cameo, não é apenas uma participação especial em um filme. Eu acredito que a Marvel vai fazer dos X-Men a sua nova grande franquia. Mesmo porque nós amamos os Vingadores. Mas eu acho que a Marvel tem que se concentrar um pouco em outros grupos, não apenas nos Vingadores. Mesmo porque o fracasso de alguns filmes mostra a certa saturação com alguns dos personagens. O Capitão América não é mais o Steve Rogers, o Homem de Ferro morreu, o Thor passou por versões meio comédia, que não agradou muito o público. Então acredito sim que a Marvel precisa dessa reformulação. Tanto que a próxima fase da Marvel, a fase 6, vai ser exatamente sobre os mutantes. Os X-Men já estão aqui, mas a sua verdadeira era vai começar após um grande evento. E isso vai redefinir todo o universo do UCM. Outro erro da Fox foi nunca ter colocado o Ciclope como o grande líder dos X-Men. Nos quadrinhos, o Ciclope ele é mundialmente conhecido como o líder supremo dos X-Men. Ele é um líder nato, comanda como ninguém,
super poderoso, mas nos filmes da Fox, infelizmente, eles não trouxeram essas características do personagem pro filme. O Ciclope acaba sendo só um mero coadjuvante perto do Wolverine do Hugh Jackman. E eu espero que a Marvel agora dê o protagonismo que o Ciclope ou Scott Summers mereçam de verdade. E pelo que o teaser mostrou, é isso que eles vão fazer. Mas e você, o que acha? Comenta aí, qual X-Men que eles vão dar mais foco? Qual saga vocês acham que a Marvel vai adaptar para os cinemas? Será que a Marvel realmente vai dar o peso que o Ciclope merece? E se você curte análises, teorias e curiosidades sobre todo esse universo nerd e cultura pop, se inscreve no canal e tchau!